Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho. Veja agora os destaques de hoje. 25 anos de uma medida que era para ser temporária em presídios gaúchos. A consequência disso, menos polícia na rua. E tudo começou com uma fuga cinematográfica do Presídio Central numa noite de inverno em 1994. Alagamentos e bloqueios no trânsito e até granizo na capital. Depois da chuva, o frio. Coronavírus. 8 regiões permanecem com risco alto de contágio no estado. Na região metropolitana, tem cidade com grande número de contaminados que sequer tem leitos de UTI. E a despedida do Gilberto. O angolano, vítima de uma abordagem desastrosa de brigadianos em Gravataí, vai seguir a vida fora do Rio Grande do Sul. Saiba como ficou a história dele. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Muito bem, imagine a situação. Uma mulher grávida na estrada. E de repente, olha a imagem. Já já você vai saber onde e como a Késia veio ao mundo. A gente vai a um rápido intervalo, mas é muito rápido e eu já volto. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h40, faltando 20 minutos para o meio-dia. Eu tenho um recado importante para você. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid a isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 40 03 31 35. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Muito bem, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Bom dia, meu irmão Glauco Paza. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, André? Bom dia a todos. Tudo tranquilo. Olha só, Glauco, aquela vida de cigano, a cada dia num endereço diferente. É a dupla Grenal no gauchão, parece mesmo uma turma de ciganos, Glauco. É verdade, até porque ontem a gente havia dito, olha, o Grêmio deve jogar em Bento Gonçalves, o Internacional está arrumando tudo para jogar em Cachoeirinha, na Arena Cruzeiro. Muda tudo, tá? Corta, já mudou o endereço. Onde vai ser agora? Bom, resumindo, a rodada toda vai ser amanhã à tarde, às 3 horas da tarde, todos os jogos no mesmo horário para manter o tal equilíbrio técnico, tá? Inter e Aimoré jogam em Alvorada, no CT Colorado, tá? Que conseguiu a aprovação da prefeitura, portanto o Inter vai jogar em Alvorada no seu CT. O Grêmio já vinha jogando no seu CT em Eldorado do Sul, agora é a vez do Inter conseguir jogar no seu centro de treinamentos. Já o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, mas não é mais em Bento Gonçalves. O novo endereço é Lajeado, Arena Alviazul. Por quê? Porque o Grêmio iria jogar justamente no estádio do Esportivo que foi tão criticado pelo Internacional, principalmente pelo técnico Eduardo Cudê, né? Que é este gramado aí que você está vendo, da Montanha dos Vinhedos. O Inter reclamou demais do estado do gramado e seria a vez do Grêmio provar este veneno. Só que quem chora, né? Conhece aquele ditado, né? Quem não chora, não mama. Então. O Grêmio chorou e aí mudou o local. Pelo menos o Inter já deu alerta, né? É verdade. Como é que é dos gansos? Como é que é? Tu que entende? Alertou os gansos. Mas falar... olha, a gente olha ali, parece que não tem gramado, parece que é terra. Muito buraco também. O pessoal diz que, olha, não é apenas a cor do gramado, é muito buraco. E isso é um risco até para os jogadores, né? Ah, sim. Por falar em alertar os gansos, a gente já havia alertado aqui, né? Aquele destempero do D'Alessandro pós-Grenal poderia resultar em denúncia junto ao Tribunal de Justiça Desportiva por parte da Procuradoria, e é o que vai acontecer. Vamos ouvir de novo aí, lembra? Eu sei por quê! Ei, eu sei por quê! Eu dá-lhe fora, eu sei por que tá feio o teu trabalho, hein? Ei, deixa de ser parcial,
Deixa de ser parcial. Deixa de ser parcial, Isso para o presidente da Federação Gaúcha. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Pois então, a Procuradoria denunciou o D'Alessandro e o técnico Cudê. O D'Alessandro pode pegar de 30 a 120 dias além de multa. E o Cudê, 1 a 6 jogos. Ainda não há data para julgamento, tá? Mas estas são as possibilidades de punição para os dois. Outro que chorou e conseguiu foi o Renato, né? Porque ele tinha reclamado que 11 da manhã, partidas às 11 da manhã era difícil, a hora que o jogador estava acordando e tal. E agora ficou tudo para as 3 da tarde. Então, pois é, aquela história do horário, né? Que os jogadores, ele disse que não estão preparados para aquele horário, tudo muda por causa das refeições, enfim. O fato é que os jogos vão ser às 3 horas da tarde, mas não elimina a possibilidade de futuramente ter novamente jogo às 11 horas da manhã. Até porque tem estádio aí que não tem iluminação, tá? Tem Bom, isso. mas é bronca para cima de estado do gramado, né, de local de jogo, do horário, como a gente viu aí. De presidente de federação. Bronca para tudo que é lado. A gente perguntou no Facebook oficial do SBT, o que você acha disso tudo, né? Pois olha, algumas respostas apenas. Reclamar dos gramados está certo, mas ameaçar não está. Mas a gente confia nele, dá-lhe Inter. É o Iago Brook, dando apoio ao Internacional, que reclamou muito do gramado que jogou lá em Bento Gonçalves e também no Centenário, onde mandou o Grenal, né? E essa ameaça se refere ao Cudê, que disse que vou assim sair. Se é para jogar assim, é melhor o Inter procurar outro técnico. Imagina. Né? Pressão faz parte. E o Jorge Maninho escreveu o seguinte: não jogam nada, querem reclamar de gramado e horário. Chutou o balde o Jorge Maninho com tudo que tinha dentro, André. O pessoal tem que aproveitar, porque, olha, estão tendo uma chance de ouro, né? Em meio a uma pandemia, conseguir, né? A gente ter aí partida de futebol. Você apoia ou desaprova? Mande pra gente a sua mensagem também no Facebook do SBT Oficial. Muito bem, então daqui a pouco a gente volta a conversar. Até já, Glauco Pazza. Muito bem, 11h45, faltando 15 para o meio-dia. Olha só, ainda hoje a gente vai mostrar para vocês uma reportagem que ela é histórica. Como uma medida que era para ser provisória na área de segurança pública já dura 25 anos. O que é que eu estou falando? É que esse é o tempo que a Brigada Militar está administrando 2 presídios aqui no estado. Uma das consequências disso é menos efetivo na rua. Então, em seguida, a gente vai trazer a reportagem do colega Lucas Abate, porque tudo isso começou nestas imagens aí, que foram imagens cinematográficas. Foi uma coisa incrível que aconteceu em 94. A famosa fuga do Presídio Central. Vou até conversar com o Glauco Pazza, que ele deve lembrar muito bem dessa época. Nós tínhamos aí... Eu era novinho, não lembro. Não vem com essa, porque quando eu te assistia, que eu era criança, te assistia já na televisão, no esporte, eu já vinha acompanhando, pô, esse cara é gente boa. Bom, mas em 94, não, eu tinha 24 anos, eu acho que tu tinha mais ou menos essa faixa de idade também, né, Glauco? E isto foi uma rebelião que durou pelo menos 3 dias. Começou numa sexta-feira, um dos dias mais frios aqui no estado. Aí depois se prolongou até aí o domingo ou segunda-feira. E a partir dessa essa fuga, então a Brigada Militar começou no ano seguinte, 95, a administrar os presídios. Essas imagens que a gente está vendo, tá aí, eu acho que esse é o Melara. Dilonei Melara. Dilonei Melara. Isso na frente do Hotel Plaza São Rafael, porque quem não sabe... Resumindo, né, a história, houve esta fuga, fizeram mais de 20 reféns durante toda a sexta-feira, um dia gelado, um dia que fazia 2 meses que Ayrton Senna tinha morrido, havia um jogo no dia seguinte do Brasil na Copa do Mundo contra a Holanda, o real recém tinha sido lançado, a moeda, o real, cerca de 8, 9 dias, então tinha sido um ano já muito tumultuado. E aí essa fuga de dentro do presídio, com ameaças, com perseguição, e eles fugindo, eles pegaram um táxi, né, sequestraram um taxista durante a fuga, que era já no sábado de noite, e o foco deles era invadir o Palácio Piratini, porque tinha uma janta, a janta de casamento da filha da primeira-dama, a Neuza. E aí, o que acontece a partir disso? Eles não conseguindo invadir o Piratini, eles invadem o Hotel Plaza São Rafael com o próprio táxi, que é o que a gente vê aí, o Hotel Plaza São Rafael. Tá aí o táxi, a gente vê um Passat, né? Isso é na recepção, né? Então, a partir de toda essa movimentação, né, Glauco, é que a Brigada Militar começou a administrar 2 grandes presídios. Só que o que era para ser temporário, já são 25 anos, Glauco. Temporário permanente. Eu lembro de alguns episódios, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas lembro que eles pediram a presença de
pessoas da imprensa, né? Isso. A fuga foi toda documentada pela imprensa da época, todo mundo ficou apreensivo, acompanhando os detalhes. E o pânico que se criou em frente ao Plaza São Rafael. O hotel chique, né? Era o hotel justamente para chamar atenção, que eles queriam um local para chamar atenção, né? Verdade. E ainda um dos dias mais frios desse dia teve chuva de gelo em Porto Alegre, no centro da cidade. E muita gente tinha ido a Gramado, eu fui um deles na sexta-feira para ver a neve, e tinha muita neve acumulada. E aí, no sábado de noite, na descida da serra, o momento da fuga e aí da perseguição, acho que fugiram em 3 carros. E um dos carros, né, eles se dividiram. Então, a gente, como não tinha internet, a gente só tinha o rádio do carro, o radinho de pilha, ou em casa a televisão e o próprio rádio. Então, a gente não tinha, assim, conectado como é hoje, né? Não estava conectado como hoje. Então, eu lembro que a gente, dentro do carro, assim, andando apreensivo, porque a qualquer momento eles podiam passar ao redor, perto de ti, e circularam por ruas em Porto Alegre, passavam pela Furriel, toda aquela região do Moinhos de Vento ali. Neste ano, em agosto de 94, nascia o colega Lucas Abate, que é o que fez essa reportagem aí pra gente, não é mesmo, Lucas Abate, que está em frente à cadeia pública, então, na época, o Presídio Central. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, você está recuperando todos esses fatos históricos e eu nem era nascido ainda nessa época. Mas quase. Mas eu fui em busca de gente que... quase nascido. Minha mãe estava grávida, já quase ganhando, já ia nascer logo em seguida, no dia 26 de agosto. Mas fui atrás de muita gente que acompanhou, me inteirei, pesquisei bastante sobre esse fato, André. E uma situação muito surreal que aconteceu também nessa fuga histórica do Presídio Central em 94, começou no Hospital Penitenciário, que fica anexo aqui ao Presídio Central. Mas um fator que pouca gente se lembra é que o Melara e um outro preso, o Celestino, que acabaram liderando essa perseguição, não estavam aqui no Presídio Central. Eles estavam na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Eles foram chamados, e a partir de uma rebelião de 8 presos... Isso, a partir da rebelião de 8 presos aqui, que renderam primeiro médicos do hospital penitenciário, eles foram chamados na penitenciária de alta segurança de Charqueadas e foram trazidos até aqui para liberar essa grande rebelião, esse grande motim no ano de 1994. Acabou com 5 pessoas mortas, outras 11, se não me engano, 11 pessoas que acabaram ficando feridas nessa perseguição cinematográfica. Terminou com um táxi dentro do Hotel Plaza São Rafael, no centro de Porto Alegre. E depois, André, uma sequência de outras fugas até o ano de 1995, onde nesse ano, em 1995, 49 presos acabaram fugindo. Muitas vezes até, em algumas cenas, que eles acabaram subindo naquela parte, no teto do Presídio Central, e essas acabaram fazendo muitas rebeliões. Então, a partir daí, entrou provisoriamente a Brigada Militar por 180 dias, e a história que vem a partir daí, a gente confere agora. Porto Alegre, julho de 1994. O assaltante Edilonei Melara liderou o motim no Presídio Central que parou Porto Alegre. 10 detentos saíram com reféns por ruas da capital, trocando tiros com a polícia. A perseguição de cinema terminou com um dos carros dentro de um hotel de luxo no centro da cidade. 5 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. No ano seguinte, as rebeliões não cessaram, obrigando uma intervenção do governo. No ano seguinte, em fevereiro, durante o carnaval, houve a maior fuga em massa, com 44 presos fugindo, escalando o muro, fugindo. Em julho de 95, houve uma nova rebelião, sem a gravidade da anterior, mas, de qualquer maneira, foi considerado um fato grave pelo então governo Antônio Brito. E o então secretário da Segurança Pública e também da Justiça, Fernanda Scheiberg, decidiu então que durante 6 meses a Brigada Militar ocuparia os principais presídios. 25 anos e 7 governadores depois, a Polícia Militar segue administrando o Central e a penitenciária do Alto Jacuí em Charqueadas. Situação que gera protesto de agentes penitenciários. Quem cuida das casas prisionais no estado do Rio Grande do Sul são servidores penitenciários da SUSEP, da CEAPEM, Então achamos que precisamos retomar, não sabemos exatamente o momento, visto a carência que nós temos de pessoal hoje, mas este é o nosso norte.
Em entrevista ao programa Roda Viva na semana passada, o governador Eduardo Leite afirmou que a saída da PM do Central depende de um grande esforço. Nós estamos buscando estabelecer a construção de novos presídios a partir de um regime até que deu certo no governo que me antecedeu, com permuta de áreas do Estado pela construção de unidades prisionais, para que nós possamos distensionar e diminuir a pressão no Presídio Central de Porto Alegre, e estamos elaborando um plano para a substituição dos policiais militares por agentes penitenciários. Mas vai levar tempo. Governador. Não vai ser feito em 1 ano, em 2 anos, será algo para um período de mudança, porque são 25 anos neste modelo. Além de retirar policiais militares das ruas, a intervenção também causa prejuízos aos cofres públicos. Com desvio de função, os PMs recebem uma gratificação. Os valores ultrapassam R$ 2.000 por mês para soldados e chegam a R$ 3.000 para oficiais. O roteirista do documentário Central, O Poder das Facções, ainda lembra que a estrutura atual do presídio reflete diretamente na violência do lado de fora. Não tem como os PMs entrar nas galerias, que tem 400, 500 presos cada uma delas. Os presos não ficam em cela, ficam em galerias. E então ali é eleita uma liderança que faz toda a intermediação entre a brigada militar e os presos. Só que isso aí acaba fortalecendo as facções. Atualmente, o Central conta com cerca de 4.000 presos para 1.800 vagas e está interditado pela Justiça para evitar o aumento de casos de coronavírus. Portanto, 25 anos que os policiais poderiam estar nas ruas garantindo a circulação da população, a segurança, mas estão dentro dos presídios. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcos Paulo Beck. Coronel, me escuta bem? Bom dia. Bom dia, escuto perfeitamente. Muito bem. Quantos policiais hoje poderiam estar nas ruas fazendo a nossa segurança e estão trabalhando para os presídios aqui no estado, Coronel? Na verdade, né, isso é um assunto que vem se arrastando. Eu vi há pouco os senhores aí em entrevista do governador dizendo que isso é um assunto que não é para 1, 2 anos. Realmente, isso tem que ser postergado de governo a governo. Então é cômodo para o governante que vem aqui ter um compromisso apenas por 4 anos, depois abandona o Estado. Alguns, inclusive, vão morar fora do Estado do Rio Grande do Sul, e delegar esse problema para os governos futuros. Isso assim nós vemos há 25 anos. Há 25 anos que nós no Estado do Rio Grande do Sul, vem desprestigiando a SUSEP, especialmente os agentes penitenciários. Porque ao longo desses 25 anos, o Estado poderia e deveria ter preparado agentes penitenciários para substituírem a brigada. E vem nessa lenga-lenga, nesse lero-lero, de que sabe que é difícil. A brigada entrou num período extremamente difícil, num período com corrupção, com fugas de presídio, e as pessoas não fazem ideia do que era administrar um presídio. Não fazem. Do lado de fora é muito fácil criticar, é muito fácil de lá dizer isso e aquilo. Entretanto, são mais de 4.000 presos confinados num presídio antigo. Não é um presídio como nós vemos em filmes americanos, cada preso numa cela ou no máximo cada 2 presos. Não, são pavilhões com 400, 300, 500 presos. E a brigada faz dia a dia ali com efetivo que é divorciado, afastado das ruas onde deveria estar dando segurança ao cidadão, embora de certa maneira também esteja no presídio, porque se não é hoje a ação da brigada para evitar a fuga desses 2, principalmente dessas 2 grandes penitenciárias do Estado, Presídio Central de Porto Alegre e a FEP, se não é, especialmente nessas 2 casas, nós teríamos, além daqueles que a Justiça solta, quer seja por Covid, quer seja o motivo que o seja, realmente, teríamos muito mais presos nas ruas, contribuindo para a insegurança da população. Pois é. Agora, Coronel... De certa maneira, a população anda anestesiada. Acha, nesse momento, que só existe morte por
Covid e o crime parou. Não, o crime não parou, ele continua nas ruas e graças à brigada que nós ainda conseguimos conter isso aí, Sim. embora os efetivos também sejam insuficientes e de governo a governo Coronel. sempre a tradicional promessa de recompletamento. Coronel, o senhor disse que a gente sabe que são cerca de 300 policiais, né? Nós mostramos aí que pelo menos 7 governadores passaram depois, né, que foi então que os policiais começaram a controlar o presídio. Isso seria um desvio de função durante 25 anos, não é verdade? Até inconstitucional. Por que o senhor acha que ainda o Estado mantém os policiais fazendo o controle do central da cadeia pública? Primeiro, realmente são vários governadores, vários partidos, né? E eu diria a mesma proposta. No primeiro momento, e a brigada tem estado aí, a brigada já foi motorista de ônibus, a brigada já ocupou funções da Polícia Civil, a brigada ao longo do tempo tem ocupado diversas funções. E a função que a brigada deve ocupar, que é a função constitucional, não é a função da Polícia Civil, a função da SUSEP, a função de motoristas da Carris. A brigada deve ocupar a função de polícia efetiva, verdadeira polícia administrativa. Há um erro inicial, como houve, que eu considero muitos erros naquele governo, secretário de já falecido, Eisenberg, do governo do Brito, e um deles, a maneira mais fácil de resolver um problema, o governador, do diretor, eu diria até incompetente, tira o efetivo da brigada e bota lá. Tira o efetivo da brigada e bota em tal parte. A brigada não está aí para tapar buraco de outras instituições do Estado, que na medida que nós não deixamos funcionar há 25 anos, nós inibimos os profissionais dessa área. A brigada está, sim, divorciada das suas funções. A população poderia ter menos risco, poderia ter mais segurança nas ruas, nas estradas, no interior do Estado, no combate ao bichaço, no combate ao crime de uma maneira geral. E esses cerca de 300 homens na brigada, homens e mulheres, homens, no sentido clássico da palavra, estivessem nas ruas provendo população, Verdade. A segurança da população. O meu colega Lucas tem uma pergunta para o senhor, Lucas. Coronel, primeiramente, boa tarde, obrigado por nos atender. É um fator histórico a presença da Brigada Militar e os policiais atualmente recebem uma gratificação que varia entre R$2.000 a R$3.000 por mês, conforme o cargo, se é soldado ou se é algum oficial. Não existe, de repente, uma própria pressão dos próprios policiais, movimentos para manter essa situação como uma forma de manter também essa gratificação adicional no salário? Não há. Eu vou lhe dizer que não. A brigada é uma força legalista, é uma força do Estado, às vezes, embora alguns governadores achem que ela é uma força do governo, ela é serviço do Estado, estruturada a carreira dela com hierarquia e disciplina. Portanto, se um comando geral da brigada, o comando que estiver na brigada no momento, como no momento é o coronel Mor, se o coronel Mor receber uma ordem, que é uma ordem legal do governador, para a brigada sair dos presídios, não há interesse de ninguém que vá segurar a brigada por conta de uma gratificação que tem o valor que tiver, não compensa para a sociedade nem para o homem estar divorciado de suas funções principais. Na medida que ele está ali recebendo essa gratificação, como o senhor disse, ele está inibindo até a projeção de sua carreira em cursos e uma série de coisas que ele podia estar conquistando e fazendo o seu nome dentro da própria carreira de polícia ofensiva. Não é uma atividade fácil passar um dia solto e um dia preso. É assim que a brigada fica nos presídios. Não há dinheiro também que compense isso. Mas se for dada uma ordem legal, ou do secretário, do atual vice-governador, secretário de Segurança, doutor Ranolfo, ou do governador Leite, para que a brigada deixe, a brigada imediatamente deixaria. Embora alguém ou outro pudesse ter uma regra de gratificação e ficar lá. O meu colega Glauco vai fazer uma pergunta para o senhor agora. Glauco.
Coronel, boa tarde. Eu queria saber o quanto é seguro hoje o Presídio Central e eu iria além. Que risco ele representa para a sociedade? E aí eu incluo, logicamente, os próprios policiais que têm que trabalhar lá. O risco de um presídio, né, nós sabemos todos. Nós tivemos, por exemplo, agora, recentemente, no ano passado, aquele presídio de Pedrinhas, do Maranhão, tá? Ele foi administrado, alguns presídios no país administrados por particulares, convênio, um acordo, um contrato dos estados com organismos particulares que fazem essa segurança. E aí nós temos visto no país o que acontece. Agora, nós também temos visto no Rio Grande do Sul que não há, foi construído o presídio em Canoas, estão construindo paliativos. Nós temos mais de 4 mil presos no presídio central, lá constrói um presídio para 30 presos. Então, o risco do presídio central, do grande presídio, dessa concentração de presos, e ainda mais, como eu disse, são concentração de presos em galerias. Nós temos uma estrutura arcaica, medieval, que não há 3, 4, 5 numa tela, não. Ok. Há uma multidão de presos em cada galeria. Isso é uma que está fomentando. Coronel. É por isso que nós temos mentirmos e dizer que os presídios recuperam. Não recuperam. Os Coronel. brasileiros são uma escola de crime. Muito. Então, Não, eu quero lhe agradecer. O áudio está começando a ficar comprometido, mas eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui com a gente, que é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcos Paulo Beck. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu acho que foram importantes as suas colocações. E eu chamo o Lucas Abate para falar o que o governo, o que a Secretaria de Segurança, que tem como o secretário, o vice-governador, que é o delegado Ranolfo, tem bastante conhecimento da área. O que o governo diz, hein, Lucas? André, a Secretaria de Administração Penitenciária e a SUSEP enviaram uma nota para a gente, agradecendo à Brigada Militar por esses 25 anos de atuação, tanto aqui no Presídio Central, atual cadeia pública, como também na Penitenciária Estadual do Jacuí, que fica em Charqueadas e que é uma segunda casa prisional administrada pela Brigada Militar. Informa também uma decisão do governo de iniciar ainda nessa gestão, no caso até 2022, um processo de transição da operação dessas duas casas da Brigada Militar para serem novamente administradas pela SUSEP, pelos agentes penitenciários. Então esse é o posicionamento do Estado com relação a essa situação dos 25 anos de atuação da Brigada Militar, tanto aqui quanto na penitenciária do Alto Jacuí. Essa questão dos presídios, ela traz junto, Lucas e o Glauco, ela traz a questão dos presídios no Brasil inteiro, ela traz uma cultura de que o preso tem que ser jogado no presídio e dane-se. Começa por aí. É o último lugar a se pensar numa ressocialização, que é o que garante a Constituição, é dentro do presídio. Quer dizer, completamente errada hoje a visão que se tem. Eu nem falo aqui do Sul, falo em termos de Brasil inteiro. Nós entrevistamos logo no início, um ano atrás, eu lembro que eu entrevistei o governador Eduardo Leite. Eu estou fazendo um ano de casa aqui no SBT, eu lembro que numa entrevista com ele, nós perguntamos sobre os presídios, perguntamos a ele, e essa concepção, na verdade, de presídios menores, temos alguns exemplos aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que é onde o preso trabalha, quer dizer, é uma ressocialização de fato. Bom, aqui nós temos um problema das facções criminosas, que tem uma grande influência nesses presos, isso é um outro problema. Agora, o governador disse já naquela época, porque tinha uma proposta ainda da governadora Ieda, de fazer cadeias menores, mas com uma visão completamente diferente do que elas... do que são hoje, e é no esquema, num processo de participação público-privada, as PPPs. É um processo que o governador disse que estava em andamento. Ontem, pelo menos, o governo federal disse que o desejo agora do governo federal é que as prisões, nas prisões, os presos trabalhem e paguem pelo seu sustento, porque são cerca de R$2.000 a R$2.500 por mês o custo de um preso aqui no Brasil. Então, quer dizer, é importante a gente falar sobre esse assunto, que historicamente, temos esse grave problema e é uma bomba relógio constante a cadeia pública, o presídio central, na verdade. André, até uma informação, esse presídio, esse método que tem em Minas Gerais, que é o método APAC, como é chamado, já existe um modelo também que começou a entrar em operação aqui no Rio Grande do Sul. Canoas. Ainda é um número inexpressivo, mas já tem
um modelo. Não, na verdade, em Porto Alegre, onde ficava o Instituto Penal Pilbuc. Certo. No caso da Penitenciária de Canoas, Complexo Penitenciário de Canoas, também tem um trabalho bem diferenciado. Os presos só com determinado perfil podem entrar e os resultados também são muito bons, André. Cerca de 20% dos presos que saem retornam para a cadeia, quando, de uma maneira geral, o índice de reincidência aqui no Central, por exemplo, é de 80% a 90%. Então tem um trabalho bem interessante lá em Canoas, que já garante essa reincidência bem menor. E aqui no Central, o que acontece, André? Se um preso entra, por exemplo, sem facção, como as galerias são dominadas por facções, o preso é obrigado a escolher uma facção para entrar, ou se não tem facção, se não quer, acaba entrando com uma questão territorial. Por exemplo, ele mora aqui na região do Partenon, ele vai para a galeria que é comandada pela facção que atua aqui na região do Partenon. Então isso acaba perpetuando a situação das facções, controlando aqui o lado de fora. Então o que acontece lá dentro reflete diretamente na nossa segurança aqui fora. Não, e é um domínio em vários sentidos, né, Lucas? Até com relação a visitas, a se manter vivo e tudo mais, quer dizer, é muito mais complexo e principalmente porque, como disse o Lucas, eles não estão separados em galerias. Hoje é praticamente o presídio central, a gente chama de central, mas a cadeia pública é praticamente dividida em dois, né, Lucas? Inclusive que o Renato Dornelles, que foi nosso entrevistado, fez um documentário sobre o Central, sobre o poder das facções no presídio central. Ele relatou na nossa reportagem, dizendo que essa estrutura em que os presos ficam soltos dentro das galerias, não estão em celas, impossibilita os policiais de entrarem nessas galerias para fazer o controle dos presos. Imagina. Então as próprias galerias elegem um plantão, como é chamado, uma pessoa para comandar, para ser o responsável por essa comunicação dos presos com a Brigada Militar. E essa pessoa acaba assumindo naturalmente um papel de liderança que reflete aqui do lado de fora também. Muito bem. Pois é. Vira uma escola de crime, né? Quando o presídio ele tem que ter uma outra concepção de fato, a recuperação social, por mais difícil que possa parecer, mas desse jeito, só está aí dando instrução e estimulando e incentivando o crime. Muito bem, 12h e 10 minutos. E atenção, porque teve uma operação policial contra lavagem de dinheiro. Aonde que foi, Glauco? Operação policial em Taquara, viu, André? Uma grande operação, é a segunda fase da Operação Cruz de Malta. Na primeira, em março do ano passado, a polícia confiscou quase 7 milhões de reais em bens de exploradores de jogos de azar. O grupo criminoso atuava em Taquara, aqui no Vale do Paranhana, há mais de 6 décadas. Sabe o que é isso? É muito tempo, viu? Na manhã desta terça, 44 ordens judiciais foram cumpridas e a investigação se estendeu por mais de um ano. A maioria dos investigados ostentava bens de luxo, totalmente incompatíveis com aquilo que eles ganhavam realmente. Ou seja, ostentavam aquilo que o dinheiro deles não podia comprar. Essa organização criminosa movimentou 2 milhões de reais sem origem lícita declarada. As duas fases da operação, André, resultaram até o momento no confisco de mais de 8 milhões de reais desta organização. Não é pouco dinheiro, hein? Agora, se cavocar, se buscar, vai aparecer mais. Certamente vai. Aliás, todos esses crimes aí, e lá no Vale tem vários, né? Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, ali, todos aquela região ali, esse negócio ligado à pirâmide, porque assim, uma coisa vai ligando a outra. Sabe agora, nessa última operação que teve ali em Taquara, em que um sítio foi apreendido, né? Um sítio do grupo criminoso com bunker, inclusive. O que é o bunker? É aquele esconderijo debaixo da terra, com uma casa debaixo da terra, inclusive 3 andares, quer dizer, não era qualquer bunker, pois foi pelo menos ontem, pegou fogo esse sítio. Era o sítio onde faziam festas. Não se sabe ainda, a polícia está investigando se foi criminoso ou se foi uma combustão espontânea, né? Não se sabe ao certo o que aconteceu. O fato é que eles são organizados. Né? E olha, vou te dizer, se trabalhassem para o bem, os caras se dariam muito bem na vida. Mas não, tem que ter aquele requinte de crueldade. A coisa tem que ser assim. Até daqui a pouco, Glauco. E atenção, olha só. Lembram daquele caso de Canoas? Tá aí ele, o chamado João de Deus Gaúcho. Pois é, a investigação sobre ele, a polícia concluiu o inquérito deste terapeuta de Canoas que abusava das pacientes. Já, uma entrevista ao vivo sobre esse caso. Então, em seguida, a gente vai trazer a atualização. E ele que tinha recém-casado, né? Esse rapaz aí, o Rogério, ele casou no mês de março, fez publicações com a esposa. Mas
E ele, dentro, né, desse projeto dele, que pelo que se sabe não se tem nada científico, né? Ele tem uma proposta de trabalho e sabe que muitas mulheres... É um terapeuta holístico, mas aí ele, enfim... com algumas ramificações, não com base científica, e cobrava caro. Mulheres chegaram a pagar 20 mil reais para as consultas e entrava naquela bola de neve. Se desistisse, podia acontecer alguma coisa mais grave ainda. Tá? Então, essa aí a gente vê as imagens aí de alguma das reuniões. Pois terminou o inquérito, terminou a investigação e a gente vai saber o resultado dele, que é considerado o João de Deus aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando, o João de Deus lá de Abadiânia de Goiás, né? Que foi aí acusado, inclusive condenado a não sei quantos estupros, porque muitos deles já prescreveram, né? No caso do João de Deus mesmo. Mas eu acho que pelo menos uma centena de casos ele chegou a ser condenado. Então foi encerrada a investigação. Em seguida a gente vai saber com a polícia o que deu, né? O que deu toda essa investigação feita sobre o João de Deus aqui do Rio Grande do Sul. Glauco Pazza, o governo do estado divulgou o novo mapa de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Nos dá aí um panorama de como que nós estamos, hein, Glauco? É aquela história, ninguém quer ficar na bandeira vermelha. Pois Foram 49 recursos, viu, André? Bom, no começo, lá na última sexta-feira, no anúncio inicial, seriam 14 regiões que ficariam na bandeira vermelha. Depois desses recursos, então, essas regiões foram reduzidas somente para 8. O governo recebeu, como eu disse, 49 recursos, analisou todos e, para terminar, então, segue nas bandeiras vermelhas as regiões de Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul. Sobre essas regiões, algumas estão melhorando os números ou pelo menos estabilizando. Números de internações, novos casos e disponibilidade de leitos. Mas o governador fez um importante alerta para a região de Caxias do Sul, que é a única que segue piorando seus dados. Lockdown, né, pode ser entendido como aquela medida mais absolutamente restritiva, não me parece que seja o caso até aqui. E nos últimos dias a gente tem observado até uma certa estabilização em regiões da região metropolitana, inclusive com dados positivos em Porto Alegre, que me geram a expectativa de que nós possamos evitar medidas ainda mais restritivas. Bom, e isso foi sobre a região metropolitana, especificamente sobre Porto Alegre. O alerta para Caxias do Sul, as pessoas têm que continuar permanecendo, né, no distanciamento. E para Porto Alegre, aquela velha história. Vai ter lockdown? Não vai ter rodízio de placas? Não vai ter. Bom, isso está praticamente descartado até pela Prefeitura de Porto Alegre, né? Mas restrições maiores podem acontecer, talvez próximo ao lockdown, porque os números eles têm que ser melhor analisados daqui para diante. A gente não sabe o que Porto Alegre prepara. Não sei se vai se repetir a experiência, né, lá do Alegrete nesse final de semana, que foi lockdown no fim de semana. Né, o fechamento total. Pedro Osório também, né? Pedro Osório também no sul do estado. Que aí é um recado importante que se dá para a população. No mundo inteiro, Glauco, se viu a necessidade do lockdown, né? Aqui a gente ainda tenta, não é? Tenta não chegar a esse ponto. E me parece que eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer, a não ser pontualmente como foi lá no Alegrete, como foi em Pedro Osório, que é pertinho ali de Pelotas, né, Pedro Osório. O que se fala muito, André, é que quem não respeita a quarentena não vai respeitar o lockdown. Pois vai mas criar assim, uma situação difícil de fiscalização também. O Glauco, o que tem de história de pessoas, de funcionários que estão beneficiados, né, que as empresas concedem o que o governo entra aí com uma participação, né, para manter os empregos. Benefícios. Esses benefícios. Aí o pessoal, em vez de ficar em casa se cuidando, né, assim, em respeito a si próprio, então vamos deixar por aí. Não, eles não fazem isso. Aí o que eles fazem? Eles vão visitar B, aí vão se contaminar. Quanto empresário, quanto dono de loja, está tendo maior prejuízo, se esforçando ao máximo para não demitir, e o pessoal
que faz por aí? Se encontrando, né? Se reunindo, Egoísmo, fazendo festinha, quer dizer, desrespeito total. A gente tem aí os números, e os números estão aí, né? Eles estão aí apostos para a gente ver que a situação ela é muito crítica. Um aumento de 311 casos, né? Mais de 60.044 confirmados. Nós temos um índice de recuperação, e isto é importante, de 87%. Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa, né, Glauco? Uma pesquisa foi publicada, acho que nos Estados Unidos, a respeito destas pessoas que se recuperam e um índice grande de pessoas que ficam com sequelas, inclusive no miocárdio, né, que é o músculo que envolve o coração, com sequelas, ou seja, ele é um vírus muito desconhecido e ainda muito perigoso, e por isso a gente pede e implora que as pessoas tenham o cuidado. A taxa de ocupação dos leitos em UTI geral, nós chegamos a 75,5%. Então, por que tem esses números? Não é, o número baixou. Não, é que também está aumentando o número de leitos de UTI, né? E aí, claro que o percentual de ocupação, ele baixa. Mas é importante, sim, a gente manter aqueles cuidados básicos e necessários aí para que a gente mantenha a saúde. Não tem essa história aí, vamos aumentar o leito de UTI para o pessoal se contaminar e tudo ficar funcionando. Não, né? Eu acho um negócio que a gente tem que se cuidar, sim. Não tem aqui, todo mundo vai pegar. Não, se todo mundo fosse pegar a China, todo mundo teria sido contaminado. Na Europa, todo mundo estaria contaminado. E não é assim. Um outro detalhe sobre os mapas, só chamando a atenção, Glauco. O governo hoje, o governo do estado, deve delegar para as prefeituras maior autonomia de decisão com relação à sua micro-região. E essa é uma polêmica muito grande, porque os prefeitos não querem assumir com tanta responsabilidade. Sobre isso, até pegando uma carona no que você está dizendo, o governador Eduardo Leite foi bem claro. Ele não está delegando todo o poder para as prefeituras, tá? As prefeituras podem ser maleáveis, mas se elas afrouxarem de um lado, elas vão ter que endurecer de outro. Tem que haver uma compensação. Não é assim, simplesmente, vou aplicar regras de bandeira laranja na minha região, na minha cidade, que está na bandeira vermelha. Não pode ser assim, André. Pois é. E aí, o que acontece? A conscientização, ela precisa ser de todos nós, gente. Há quanto tempo que a gente está pedindo isso? Alvorada, aqui na região metropolitana. Alvorada é mais uma cidade que vem mostrando aí a disparada no número de casos de pessoas com a Covid-19. E o mais grave é que a cidade não tem leitos de UTI, né? Não tem leitos de UTI adulto para quem está em estado grave da doença. E aí, como é que fica? Alvorada deu sinal verde para a partida do Inter contra o Aimoré na quinta-feira, no centro de treinamento Morada dos Quero-Queros. Enquanto isso, sinal vermelho no centro de saúde da cidade. Cerca de 200 pessoas com sintomas gripais são atendidas por dia no local. Segundo a prefeitura, a testagem ganhou reforço na última semana. A cidade tem uma das maiores incidências da doença na região metropolitana. A cada 100 mil habitantes, são 637,6 pessoas infectadas pela Covid-19. Na capital, a cada 100 mil, são 516,8 positivados para a doença. Alvorada já registrou 42 mortes. 67 pacientes estão internados, a maioria em instituições de Porto Alegre. A grande preocupação é que o único hospital de Alvorada não possui leitos de UTI adulto. São 21 leitos clínicos para pacientes com coronavírus e apenas 6 respiradores. Se necessitar de UTI, vai precisar ir para Porto Alegre, ser regulado para lá. Então a gente está tomando todas as medidas necessárias para que não haja essa superlotação, porque numa pandemia, o que as pessoas têm que entender? A maioria, de 85% a 90% dos munícipes vão sim se infectar. Mas isso tem que ser de forma gradual, né? Gradativa, para que a gente possa atendê-los. O prefeito de Alvorada, José Arno Apolo do Amaral, está internado com Covid desde quarta-feira na enfermaria do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre. O quadro é estável. O prédio da prefeitura passou por higienização e 2 servidores que testaram positivo estão em isolamento. Para conter a pandemia na cidade, praças e parques foram fechados no fim de semana e as regras devem ficar mais rígidas.
No domingo, também ficaremos só com as farmácias, posto de gasolina e funerária aberto. O restante tudo fechado. Pois é, o que precisa mais dizer, hein, Glauco? Pois é. Olha só o fato inusitado também. Trabalhadores da BR-116 tiveram um surto. O pessoal que está fazendo ali a ampliação da BR. Então, não tem local, André, não tem cidade, não tem local. Todo local é perigoso. Imagina numa cidade que não tem leitos de UTI. O que pensar? O que salva todo mundo é que nós temos o SUS. O SUS que faz a distribuição de pacientes. Agora, o pessoal de Alvorada, logicamente que se tiver que ser atendido, quer ficar em Alvorada, né? Mas Alvorada não tem estrutura para isso e o paciente é distribuído, ou vai para Canoas, ou vem para Porto Alegre, ou vai para outras cidades, inclusive cidades mais longe, se for o caso, né? Porque assim permite o Sistema Único de Saúde. O que é bem diferente de outros países, como os Estados Unidos, que não tem o SUS, aí a situação, ela seria bem mais grave. Certamente. Daqui a pouco voltamos a conversar. Glauco Paz, a meio-dia 24 minutos. Olha só, põe a imagem aí na tela. O que é isto? O que pode ser isto? Uma mulher grávida na estrada. E, de repente, o que acontece? Já pensou? Pois daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, vai contar como que a Késia, a menina Késia, o bebê, veio ao mundo. Apressada, né? Apressada, estava na estrada e já quis vir ao mundo. Daqui a pouco a gente vai contar esta história para vocês. Meio-dia 24 minutos, meio-dia 24. Olha só, eu tenho um recado importante para vocês também. Tem algo que te preocupe mais do que a saúde nesse momento? Olha, é bem difícil, né? A IBCM sabe e entende isto. É por esse motivo que está aqui para oferecer a vocês, servidores públicos, tanto municipal como estadual, uma excelente oportunidade. Com o plano de saúde da IBCM, você cuida da saúde sem surpresas indesejadas. E sabe por quê? O valor é fixo, você não tem coparticipação. Além do valor não variar de acordo com a idade. Então, por apenas R$ 170,03 por pessoa, a IBCM oferece diversas especialidades médicas, incluindo uma série aí de terapias, serviços odontológicos. Os benefícios são muitos, muitos mesmo. Por isso, se você é servidor público municipal ou estadual, ligue agora para o telefone que aparece aí na tela 51 32 30 5511 ou mande um WhatsApp para o número que também está aparecendo aí na tela. A IBCM está pronta para atendê-lo e esclarecer qualquer dúvida. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Pega o telefone, faz uma foto e já fica aí em contato com esses números que vão ser bastante importantes para os servidores, tanto municipal quanto estadual. Mudando de assunto, teve chuva, e que chuva, raios e trovoadas aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana, e foi mais da metade do esperado para o mês entre esta madrugada e o início da manhã. Aí vemos imagens da zona norte de Porto Alegre, né, Glauco? Com alagamentos, aquele alagamento momentâneo. Logo depois a água foi escoando, né? Isso. Aliás, as redes sociais foram invadidas por gente dizendo, olha, o despertador, tanto ontem quanto hoje, o despertador mudou, é natural, é raio que me acordou hoje. Pois é, aconteceu sim, senhor. Foram 72 milímetros na capital. Isso representa 60% da chuva normal para o mês de julho, que é de 121 milímetros por volta disso aí. Este aguaceiro todo trouxe alagamentos, semáforos ficaram fora de operação e geralmente é o que a gente acompanha sempre. Na zona norte da capital, nas mesmas regiões, próximo a Sertório, Assis Brasil, e teve também chuva de granizo, mas muito localizada em alguns locais aqui da capital, André. Aí a gente vê a imagem do granizo caindo. Olha aí, que chuvarada. Isso é em Porto Alegre, essa imagem aí? É, isso. Porto Alegre, olha só. Nossa, raio por tudo que é lado. Tinha uma época que a gente dizia, chuva de verão acontece num local e às vezes não em outro, né? Não, agora é em toda a época do ano, porque eu confesso que não teve tanta chuva lá onde eu moro, mas sei de outros locais que choveu muito mais. Como é que é, Glauco? No local onde eu moro, não teve tanta chuva, embora ela tenha sido sempre, né, regular, assim.
mas em outros locais de Porto Alegre eu fiquei sabendo que a enxurrada foi muito maior. É. E, olha só, em alguns locais, chuva de granizo. Eu acho que amanhã, quando a Estael vier aqui, a gente propõe para ela a previsão do tempo por bairro. Tá bem, Estael? Vamos fazer um mapa da cidade Isso. com cores também. Previsão não? do tempo para o Menino Deus. Agora a previsão do tempo para o Jardim do Salso. E por aí vai. É uma boa ideia, né? Vamos ficar até amanhã só falando da previsão do tempo, hein, Glauco? Não é verdade? Bom. Agora, essa chuva que veio, eu fico olhando esses aguaceiros aí, quando é que vão resolver isso, não é? Porque essa aí é bem pertinho da Arena do Grêmio. Isso é bem ali. A parte. Ali a gente vê, acho que a ponte do Guaíba, ali, a nova ponte em construção. Esses trechos aí, o Arroio Feijó é outro que transbordou ali em Viamão e que pega numa parte de Porto Alegre. Mas esse trecho aqui da capital, aí na Zona Norte, como tem alagamento e não se resolve. Eles tinham consertado diversas bombas, né? Bombas que fazem a sucção nessas partes mais baixas. Mas eu não sei se é lixo que é jogado na rua, se é falta de encanamento mesmo, de drenagem. Não sei, a gente vai ter que correr atrás disso e se informar, porque tão comum acontecer. Lixo, André, eu tô para dizer que certamente é um dos problemas. Ajuda, mas né? Tem a questão da drenagem, né? Tem diversos locais que tem as bombas de sucção, né? E olha só onde é que a gente vai mostrar agora uma imagem até onde a água alcançou. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada. Olha só, para tu ver como é rápido. É aquela chuva rápida que o esgoto não dá conta. E se está com sujeira, pior ainda. Olha esse carro ali, aquele Santana. Lembra do Santana ali? O Santana com água ali no para-choque. Nessa casa aí, por exemplo, também essa senhora mostra aí onde que a água foi e invadiu. Ali é da metade da bota ali, quem está caminhando. Ó, na entrada da casa. E olha, aí é aquele Santana. Olha só, aí está mais alto ainda o nível da água no carro. Quer dizer, estraga, né? Um carro como esse, com água dentro. A gente não pode viver em Veneza, não há condições aqui, né, André? Não há. O pessoal lá da 25 de julho dizendo que melhorou porque as bombas funcionam, mas não é sempre, viu? Não é sempre. O que é? Vamos ver ali o que diz o... Não, ele não vai falar ali o senhorzinho? O senhorzinho reclamando, mas ele reclama isso, né? Ele deve estar reclamando que toda vez que chove é a mesma coisa e não se resolve. Quer ver? Eu não sei o que ele vai falar, mas eu acho que é isso, porque é a primeira coisa que vem na cabeça, Glauco. Pai André, vamos ver se consegue ver aí. Toda hora é a mesma coisa, a inundação e não se resolve. Aí tem promessa. Vamos ver o que ele diz. Móveis novos, a gente investe, compra aí, dá uma chuvarada assim, você vai tudo fora, né? Sempre a mesma coisa. Choveu, eu aqui já, semana passada deu 2 enchentes, tá? Até tá a marca d'água, né? Que deu semana passada, deu aqui água. Aqui, ó. É isso aí, viu só? Consegui imaginar o que disseram. Olha só a altura d'água. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque agora, atenção, tem fila. Fila em Porto Alegre, Caixa Econômica Federal, auxílio emergencial, Lucas Abate. Mas, de novo, essa fila. Há poucos dias era no Rio de Janeiro. E agora temos a fila aqui. Por que essa fila na Caixa Federal, Lucas? Olha, André, parece que a gente voltou para o início do pagamento do auxílio emergencial, quando a gente registrava as longas filas. Aquela vez era por causa do saque, as pessoas tinham dificuldades em fazer o saque. Agora, André, o motivo é outro. Problemas no aplicativo Caixa Tem. Por suspeita de fraude, de que pessoas estão tendo suas contas invadidas, o que a Caixa fez? Bloqueou algumas contas e a única forma de liberar é se apresentando em uma agência da Caixa Econômica Federal para comprovar que é a pessoa mesmo que está movimentando a conta. Olha só aqui na Avenida Bento Gonçalves, onde a gente está neste momento, uma agência da Caixa aqui do bairro Partenon, uma longa fila, André, pelo menos 100 metros de fila, certamente também umas 100 pessoas aqui aguardando atendimento durante toda a manhã e a maioria aqui foi perguntando para o pessoal, maior parte relatando que estava com problemas no aplicativo Caixa Tem, que o aplicativo foi bloqueado e a única forma de desbloquear, poder sacar, pagar as contas no aplicativo Caixa Tem, era vindo até uma agência da Caixa Econômica Federal. Até foi tomada uma medida, foi feito um calendário para fazer esse desbloqueio, mas parece que não está funcionando muito bem, porque nessa semana apenas os nascidos em abril e maio devem se apresentar para fazer esse desbloqueio. Mas infelizmente a gente está vendo que essa situação, muita gente aglomerada. Ô, Lucas. Os que estavam aqui na frente da fila, André, os que estão no início chegaram às 9 horas da manhã. Então, certamente, muita gente ainda chegou cedo, pegou, inclusive, chuva aqui na fila da Caixa.
Então me ajuda agora, Lucas. Tu e o Glauco Paza vão fazer pressão agora. A gente vai conversar com o Ricardo Biertrolio, que é o superintendente da Caixa Econômica Federal. Claro que sabendo que a gente está fazendo uma brincadeira com o senhor aí, mas a gente vai fazer uma pressão, porque tem muita gente na fila. Doutor Ricardo, o que está acontecendo? Explica para a gente. Boa tarde. Boa tarde, André. Bom, primeiro, prazer estar contigo aí novamente, conversar um pouco sobre auxílio. Nós que agradecemos. Bom, o que a gente tem? Nós temos visto agora, André. Sábado passado, nós abrimos 2 calendários bastante importantes, que foram todos os nascidos no mês de janeiro, tanto do auxílio emergencial, quanto do saque emergencial do FGTS. Então, o que a gente observou? Um movimento intenso, né, de pessoas buscando esses 2 benefícios, né? Então, são 2 benefícios que estão sendo pagos agora, concomitantes. E aí no sábado já fizemos assim, o maior movimento de todos os sábados que nós abrimos até agora. E nessa semana, ele vem esse rescaldo ainda do mês de janeiro, que estão pagando esses 2 benefícios, né? E também, junto, né, como o repórter agora está colocando a matéria, aqueles casos dos bloqueios do aplicativo, alguns de suspeitas de fraude e outros por questões cadastrais, e que a Caixa também está fazendo esse atendimento concomitante. E é muito importante, André, aproveitar o teu programa, né, a audiência que você tem, para pedir para as pessoas que vão somente no seu calendário. Então, o próprio aplicativo, ele indica qual é a data que tem que ir. Então, por exemplo, agora o dia 27, desde ontem, né, até sexta-feira, são só os nascidos de abril e maio que estão com o cadastro bloqueado e que o sistema diz que tem que ir na Caixa. Muitos, a metade, 49% que tem bloqueio, o próprio sistema diz para resolver ali mesmo, né? Ele vai ter um acesso no aplicativo, ele vai poder mandar cópia do documento dele e não precisa ir na agência. E aí, 24 horas é liberado. Então, nós temos atendidos, e principalmente ontem e hoje, né, muitas pessoas que estão indo na Caixa buscar um atendimento e que estão fora desse calendário. Sim. Claro, isso na triagem a gente busca, a gente faz, mas isso às vezes as pessoas vão de forma desnecessária. Pagamento, só repetindo, o único pagamento que está liberado em espécie nesta semana ainda são os nascidos do mês de janeiro. Quem nasceu em fevereiro, março, a cobertura começa no primeiro, que é o sábado. Então, todo esse movimento intenso é em relação a pessoas que ainda estão um pouco desinformadas em relação ao calendário, tem que tomar mais, né? Ricardo, a gente está com corte, Ricardo. A gente está com corte no áudio. A gente vai tentar refazer o contato contigo, tá? Não sei se tu está me escutando, mas a gente está com um corte bastante grande aqui no áudio. Enquanto isso, deixa eu conversar com o Lucas. Lucas, então assim, uma das razões aí das filas é que muita gente vai fora da data estipulada de acordo com o aniversário, né? Para fazer o desbloqueio do aplicativo Caixa Tem, essa semana é para os nascidos em abril e maio, como bem falou o superintendente, mas certamente tem muita gente que vem fora da data em busca principalmente de informações, tem dúvidas, encontrou o aplicativo bloqueado e acaba vindo fora da data e por isso acaba formando fila. O que a gente viu, André, tanto lá no início, quando tinha problemas para fazer o saque em espécie, quanto recentemente, até algumas agências, como na Agência Central, que fica na Praça da Alfândega, é que a Caixa Econômica Federal havia colocado alguns funcionários, servidores do lado de fora para orientar essas pessoas diretamente na fila. Essa é uma situação que aqui nessa agência, por exemplo, do bairro Partenon, a gente ainda não viu esse trabalho. Os servidores que tem estão na porta, estão tirando a dúvida quando a pessoa chega até a fila, quando a fila chega até a porta. Então, esse trabalho de tentar diminuir a fila ainda antes não está ocorrendo nessa agência da Caixa Econômica Federal e poderia ser uma alternativa para diminuir esse movimento. Além das pessoas com a conta bloqueada, que é o caso que o superintendente relatou, tem muita gente também, André, que ainda enfrenta aquela instabilidade no aplicativo. Entra na fila virtual, quando chega não consegue acessar o saldo e a gente sabe, as pessoas estão desesperadas, estão precisando desse dinheiro, então acabam usando como último recurso
uma vinda até a agência da Caixa Econômica Federal. Não, e a gente reconhece, né, o esforço que foi e está sendo feito pela Caixa, pelos funcionários. Isso é inegável, né? Inegável. E até pela urgência que foi criado esse aplicativo e todas as alterações que foram feitas nesse tempo, ao mesmo tempo olhando para o outro lado que as pessoas precisam desse dinheiro. Então, é uma situação desesperadora, eu imagino, para os próprios atendentes da Caixa Econômica Federal para tentar atender e resolver a todos, né, Superintendente Ricardo? Isso mesmo, André. Nós temos assim, que lembrar que nós estamos trabalhando no meio de uma pandemia, né? E nessa pandemia, inclusive pela bandeira vermelha que estamos vivendo, há uma limitação de quantidade de empregados que a gente pode colocar nas agências. Está limitado a 50% efetivo, né? Pessoas, e também para colocar pessoas dentro da agência, há uma... Doutor Ricardo, às vezes não estão querendo deixar a gente conversar hoje. Se o senhor tiver um tempo amanhã, a gente volta a conversar, tá bem? E aí, se o senhor conseguir aquela resposta para mim da adolescente que tem um bebê e que precisa dos pais, aí o senhor já responde. Vamos ver se o senhor consegue responder, então. Vamos ver. Tá. Todo adolescente ele precisa de um representante legal, isso é lei. Então, ele pode ser nomeado um tutor ou um curador. E aí, se ela não tiver com os pais aqui, por procuração ou tem que ser presencial? Pode ser por procuração, ele nomeando um tutor, um curador que possa representá-lo. Até porque todo menor tem que ter um responsável. Tá, isso é no caso de uma jovem que mandou mensagem para a gente, ela é adolescente, tem um bebê, e para fazer a retirada desse valor lá na Caixa, que ela não conseguiu pelo aplicativo, exige a presença, então, de um tutor, né, dos pais, tutor, procurador. Então, não adianta, precisa ter mesmo que os pais tenham que fazer uma procuração e encaminhar para ela. Então, acho que está feito o esclarecimento. Agora, o áudio melhorou, continuamos conversando com o doutor Ricardo. Mais um minutinho nós temos ainda. Agora melhorou o áudio. Qualquer coisa a gente volta amanhã então, doutor Ricardo. Eu tinha uma outra resposta que fiquei te devendo também, André. Então tá, pode dar a segunda resposta. Eu já não lembro da pergunta. Se ainda poderia navegar nos aplicativos de internet de casa. Continua, isso. Tá? Continua liberado. Continua liberado. Tá, é a informação importante, porque muita gente diz assim, eu não tenho internet, mas para entrar na Caixa Econômica Federal, né, está liberado. O sistema, foi feito um acordo junto com as operadoras, portanto, continua então o acesso, mesmo que a pessoa não tenha a internet no seu telefone. Tá bem, eu acho que por enquanto está bem e durante a semana, se for possível, a gente volta a conversar, porque o áudio hoje, ele está nos prejudicando, talvez seja essa chuva. Obrigado mais uma vez, Superintendente da Caixa Econômica Federal, doutor Ricardo Bier Trollio. Lembrando que nós temos hoje, né, à 1h30 da tarde, é isso? Confirmando o horário, Glauco? Não, o Glauco também, aqui, sem áudio aqui, para mim, não dá hoje. Poxa, agora voltou. Voltou, Estou aqui. Tá aí. 1h30 da tarde, live no Facebook do SBT Oficial, Legal. Tirando as Dúvidas. E só para lembrar, 1.300.000, este é o dado de contas que foram bloqueadas. Então, é muita gente e muitas reclamações. E está lá o colega Lucas Abate em frente a uma agência onde há um número grande de pessoas aí muito próximas, né, Lucas? André, infelizmente, muita gente que acaba se aglomerando. Claro, além de ter um pouco espaço para muita gente, tem a questão do frio também. Durante toda a manhã teve chuva, muita chuva por alguns momentos. Então, todo esse pessoal que está aqui, mais de 100 pessoas que a gente consegue contar aqui por cima, certamente alguns chegaram antes das 9 horas da manhã ainda, então todo mundo ficou aqui na chuva, exposto aos efeitos do tempo. E naturalmente também ficam nessa situação de uma praticamente aglomeração. Boa notícia, André, que está olhando por aqui, está todo mundo usando a máscara corretamente. É importante, a máscara do distanciamento e está frio, 11 graus é a temperatura. Muito bem, Lucas Abate, lembrando, a partir então da 1h30 da tarde, a nossa transmissão pelas redes sociais, pelo Facebook, né, esclarecendo as dúvidas sobre o auxílio emergencial aí com o Glauco Paz e todos os nossos colegas do jornalismo. A Federação realiza amanhã uma live, né, uma transmissão ao vivo do Tá na Mesa, com a presença de Leonardo Taufer, do supermercado IMEC. Dos supermercados, né, IMEC. Também com Luiz Carlos Júnior e Renato da Silveira, né, do supermercado Guanabara, e Lindonor Peruzzi Júnior, do Peruzzi Supermercados, abordando o tema
coronavírus e os supermercadistas, como empreender com segurança e os desafios do setor. Portanto, amanhã, quarta-feira, 29 de julho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a este e também a outros eventos. Participe do Tá na Mesa, uma realização da Federação. Muito bem, meio-dia e 42 minutos. Atenção, vamos falar sobre o caso do João de Deus Gaúcho. Lembram que a gente contou a história, né, deste terapeuta aí, terapeuta holístico, que ele recebeu uma série de denúncias, né, de mulheres que se sentiram e muito incomodadas por ele, abusadas. O chamado João de Deus Gaúcho. Pois é, o caso foi encerrado, né, a investigação foi encerrada, e deve ser encaminhada ainda hoje para o fórum. Por isso, nós vamos conversar agora com a delegada Clarissa De Martini a respeito desta investigação. Este caso que tomou uma repercussão muito grande. Diversas mulheres inicialmente já tinham feito denúncias e é isso que a gente vai querer esclarecer agora com a delegada, se outras, né, mulheres surgiram, enfim. Delegada Clarissa De Martini, a senhora me ouve bem? Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, te ouço sim. Boa tarde. Boa tarde. Delegada, conta pra gente o que aponta aí a investigação sobre esse caso do chamado João de Deus Gaúcho, que é aqui de Canoas. Então, é uma investigação que está em curso já faz alguns meses, né? O indiciado, ele está preso, já faz cerca de 30 dias dessa prisão. Durante esses dias da reclusão dele, a gente teve a possibilidade de ouvir outras mulheres que foram identificadas curso da investigação, e nós temos o total até o momento, é uma investigação que ainda não se encerra, né, tendo em vista a possibilidade de outras mulheres virem a nos procurar, o total de 9 vítimas até o momento. 9 vítimas. Essas vítimas é mais recente, de um tempo mais anterior, delegado, o que elas relataram para a polícia, hein? Nós temos vítimas identificadas desde o ano de 2015. Então, nós conseguimos verificar que é uma conduta reiterada deste indivíduo, assim como nós temos vítimas do mês de maio, que foi o mês que ele parou de atender de forma presencial. Então, são condutas reiteradas, por isso nós acreditamos, inclusive, na possibilidade de outras mulheres virem a nos procurar. Há uma investigação que não se encerra e algumas diligências foram feitas ao longo desses dias para que a gente pudesse robustecer a prova do inquérito. E ele permanece preso, né, delegada? Ele permanece preso, sim. Deixa o meu colega Glauco ter uma pergunta para a senhora, né, Glauco? Isso, delegado, eu queria saber a posição dele quando ele foi ouvido. Ele nega as acusações e mais do que isso, alguma prova outra foi apreendida, prova material, documento, enfim? Ele foi ouvido no dia da prisão, no seu depoimento, que foi acompanhado pelo advogado. Ele confirma, né, que teve contato sexual com algumas pacientes. Ele sustenta que esse contato sexual era uma forma de tratamento, uma das técnicas que ele utilizava com os pacientes dele. Ao longo de todo o depoimento, não teve momento nenhum em que ele negou. Eu fiz diversas perguntas relacionadas a diversas vítimas que até aquele momento nós tínhamos identificado e com todas elas ele confirmou. Algum documento mais ou não? Durante as investigações posteriores à prisão, nós tivemos o cumprimento de um mandado de busca, porque outras mulheres que foram ouvidas nos relataram que durante a consulta, ele chegava então na consulta com uma mochila e quando havia o contato sexual, ele acabava se limpando com papéis que ele tinha na mochila e guardava ali. Então, nós fizemos a representação judicial pela apreensão dessa mochila com a intenção de encaminhá-la à perícia para detectar se tinha algum vestígio de sêmen ali. Nossa surpresa foi que essa mochila foi jogada fora pelos familiares. Então, esse objeto foi confirmado que existia, porém informado que eles jogaram fora. Qual o objeto, delegado?
A mochila. A mochila. A mochila é essa. Bom, para quem está chegando agora, delegada, meio-dia 46 minutos, eu converso com a delegada que fez a investigação do caso do João de Deus, aí comprovando que 9 mulheres se apresentavam e fizeram a denúncia, né? Relataram terem sido abusadas sexualmente, né? Todas elas por este terapeuta holístico, né? Assim que ele se apresentava. Agora, delegada, ele vai continuar preso, né? Certamente vai continuar preso. A família dele foi ouvida, a esposa dele foi ouvida, ela tinha conhecimento desse modus operandi, né? Dessa maneira dele praticar o tratamento dele? Não, nós não temos a oitiva da esposa dele ainda, nós temos algumas dificuldades em relação à oitiva dela, até pela condição de pandemia. Ela será ouvida agora na sequência, como eu falei, a investigação vai para o Poder Judiciário, mas ela ainda não encerrou. Ela será ouvida. Nós ouvimos a irmã dele relacionada à mochila, né, que foi um cumprimento de mandado na casa dela, e ela não se referiu absolutamente à forma de conduta do investigado. Portanto, então, 9 mulheres. Bom, as próximas, se tiver outras mulheres, devem proceder de que maneira? Que quiserem procurar a polícia, devem procurar de que maneira, delegada? E elas podem procurar qualquer delegacia de polícia e fazer o registro, né? Será direcionado para nós aqui na delegacia especializada no atendimento à mulher de Canoas, ou vir até essa delegacia que fica na rua Humaitá, número 1120, na cidade de Canoas, ou então fazer contato conosco pelo telefone 3462-6700. Essa mulher receberá as orientações necessárias para fazer o registro, a gente colher o oitivo. Qual é o número do telefone, só para eu anotar aqui e a gente colocar na nossa página do Facebook? Claro, é 3462-6700. 3462-6700. Só para a gente encerrar, ele disse que esse tratamento foi um tratamento criado por ele ou tem alguma base científica? O que ele dizia, doutora? Quando eu questionei ele sobre a existência deste tratamento, qual era a fundamentação, ele me respondeu dizendo que ele havia pego alguns princípios de algumas terapias e passado a executá-la dessa forma. E a senhora acreditou? Isso não é uma questão de acreditar, né? Isso é uma questão de investigar. Então, a gente tem ali, inclusive, instruindo em inquérito, o depoimento de algumas pessoas que trabalham na área das terapias holísticas e todas elas foram bastante contundentes em dizer que desconhecem terapia onde haja contato sexual entre o terapeuta e o paciente. Nós fizemos alguns questionamentos, inclusive, ao órgão estadual que regulamenta esse tipo de prática e ao Conselho de Fisioterapia, que é o órgão onde ele está vinculado. Isso não existe, né, doutora? Também. Isso não tem cabimento, uma coisa dessas, né? Exatamente, é a fraude que ele usava para ter o consentimento das mulheres, né, em relação ao contato sexual. E com a fragilidade, então, com uma boa lábia, né, fez aí 9 mulheres, imagina só. Bom, telefone 3462-6700 é o telefone, delegada Clarissa de Martini, muito obrigado, parabéns pela investigação que até transcorreu de maneira muito rápida e está aí o telefone na tela para as mulheres ou para alguma testemunha que quiser colaborar aí com essa investigação. Delegada Clarissa de Martini, muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Obrigada, boa tarde. Muito bem, agora faltando 10 para 1, deixa eu falar daquele caso, lembram do angolano Gilberto e da namorada dele, a Dorildes, né, que foram baleados naquela ação desastrosa que teve da Polícia Militar? Isso foi no mês de maio, dia 15 de maio, me parece. Bom, depois de tudo isso, depois de tudo que ele viveu, de ser preso, ficar 10 dias preso injustamente, da morte da namorada, Dorildes, né, o Gilberto então se prepara agora para deixar o estado. Ele retorna amanhã para Goiás, onde vive com a irmã. E o colega Lucas Abate conversou com ele e nós vamos acompanhar exclusivo. Gilberto leva no corpo as marcas de uma passagem sofrida pelo Rio Grande do Sul. Ainda tenho marcas, né? Ainda tenho projetos no corpo, 2 projetos. E ainda vou passar por série de exames para fazer a cirurgia na bacia para retirada do projeto. O inquérito que apura a perseguição que deixou Gilberto ferido e matou a namorada Dorildes em maio segue em aberto. Ao visitar o estado pela primeira vez, ele e Dorildes contrataram um aplicativo de caronas para um passeio ao litoral.
mas não contavam que o motorista fosse um foragido por tentativa de feminicídio. Na volta para casa, foram abordados pela polícia militar, que atirou contra os ocupantes do veículo e feriu gravemente o angolano e a namorada. Dorildes faleceu depois de 18 dias na UTI do Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Gilberto ficou 12 dias preso injustamente como suspeito. Os 3 PMs envolvidos estão afastados das atividades. Um deles, o soldado Regis Souza de Moura, responde a outros 3 processos na justiça por violência em abordagens. Apesar disso, o angolano garante, tem boas recordações do Estado. Fui bem acolhido pelo povo, fui bem acolhido pela Associação dos Angolanos, fui bem acolhido pela advogada, pela imprensa. E assim eu vou levar, né, uma boa imagem desse estado. A quarta-feira marca o retorno de Gilberto a Goiás, onde vive há 5 anos com a irmã. O angolano agora se prepara para realizar um sonho. Vai cursar mestrado em Portugal. Voltar ao trabalho, voltar aos estudos, né, e ter a vida normal, voltar a sonhar de novo. Gilberto, que tu sejas muito feliz, apesar de tudo que passou aqui no estado, por melhor impressão que leve daqui, né, das pessoas, mas infelizmente leva e essa imagem, olha só, mostrando a marca de ferimento no braço, né, um dos tiros que ele levou, e infelizmente levando para Portugal essa história tão triste. Olha, o Brasil é tão bem visto em Portugal assim, Portugal tem o maior respeito e carinho pelo povo brasileiro, infelizmente, com essa trágica, né, passagem por ele aqui no Rio Grande do Sul. Mas que tenha dias melhores e que ele deve estar nos acompanhando agora. Receba um abraço forte e te desejamos, Gilberto, muito sucesso. Que bom que agora vai partir para novos ares aí, muito importante depois de tudo que passou aqui pelo Rio Grande do Sul. Gente, olha só, hoje o Fala Comunidade vai dar dicas sobre a prevenção da Covid-19. Então prestem atenção, gente, é o que todo mundo precisa. Regras simples, básicas, mas que na correria do dia a dia, né, a gente pode até esquecer, mas não pode. Não podemos nos descuidar do coronavírus. Olha aí. O Fala Comunidade de hoje vai falar sobre a prevenção do Covid-19 no transporte público. Máscara e álcool gel são indispensáveis. Outra dica interessante é evitar horários de pico. Tu sempre vem nesse horário? Sim, sempre. Tem alguma dúvida em relação à prevenção? Tenho, sobre as janelas, sempre fechada. Pois é, pessoal, isso aí vem preocupando demais as pessoas, né? O pessoal costuma ficar com tudo trancado. Isso o vírus adora. Então, abra as janelas, esqueça o frio, esqueça o cabelo, abra a janela. Tem alguma dúvida em relação à prevenção? Cara, só sobre as mãos. Se o vírus ele se circula sobre as mãos. Pessoal, sobre as mãos, é só evitar de colocar as mãos nos olhos, no nariz, na boca. Aí tem como se evitar. E a roupa quando chega em casa? Para responder essa pergunta, convidamos a enfermeira Luana, que trabalha na unidade São Carlos, no terminal. É super importante que a gente não entre em casa com a roupa que a gente circulou na rua, seja no ônibus ou em outros espaços. O calçado que a gente anda na rua, ele não pode entrar dentro de casa. Levem essas dicas com vocês no transporte público, no busão. Valeu! Rafa Cavaleiro, um abração. É uma coisa assim, ó, bem simples, sabe, Glauco? Além de todos esses cuidados, o ato de tu falar, tu cria uma nuvem. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Conseguem perceber? Né? Esse jato aqui, assim, ó. Tomara que não saia essa quantidade da tua boca. Mas a gente não enxerga, mas é como se fosse assim. Tanto o espirro, né? Quanto o simples fato de falar. É uma nuvem que se cria, como essa que eu estou fazendo aqui com o álcool, que eu acho que vocês conseguem ver, né? E é assim que se comporta o vírus. Show daí. Então, por isso que o uso da máscara ele é importante e alguns outros cuidados também que a gente vai falando todo dia. Olha só essa história. Uma bebê nasceu numa praça de pedágio. Que história é essa, Glauco?
Olha, que história é essa? Simplesmente ela não queria mais ficar na barriga e queria nascer. Essa é Queria pagar o pedaço. Késia, esse bebê lindo que a gente está vendo aí, a mãe estava sendo levada de Piratini para Rio Grande justamente para o nascimento da Késia. Só que não deu tempo. A Késia pediu para sair, até porque já tinha 41 semanas de gestação. Nossa. Estava mais do que na hora, né? E aí, quando chegou no posto de pedágio, próximo a Rio Grande, ali a localidade é Capão Seco. Acabou sentindo ali, né, que ia nascer o bebê, a mãe procurou ajuda e o pessoal da concessionária então foi lá e ajudou com ambulância, com profissionais, enfim. Vamos ver o que disse a mãe, a Élica. Já estava em trabalho de parto, as dores bem fortes, e aí a moça não esperou chegar até Rio Grande. Deu que a gente passou o viaduto de Capão do Leão, a moça já estava querendo nascer. E ela tá bem, graças a Deus, bem faceira. Só mama e dorme. Pois é. E aí o pessoal, como eu disse antes, o pessoal da concessionária ali ajudou, né, para fazer esse parto aí. Vamos ver o que disse o pessoal ali que deu essa assistência. Um serviço bem atípico para nós, né, que nós estamos acostumados na rotina da rodovia, né, geralmente com acidentes, né, mas foi um momento mágico, né, o renascimento, a renovação, né, isso para o profissional de saúde é uma coisa fantástica. Essa daí vai gostar de passear, vai gostar de uma estrada, hein, Glauco? Esse enfermeiro aí já fez 2 partos nos últimos dias. Esse aí é o cegonho. É o cegonho. Tá, mas tem mais uma palavrinha aí do pessoal que ajudou a colocar a Késia no mundo. Veja aí. A bebê estava extremamente saudável, chorando, ativa, com a respiração normal. A mãe estava extremamente tranquila e feliz com o momento do parto. E, como sempre, é um trabalho de parto, se mostra de uma forma extremamente mágica, bonita, onde a mãe consegue ter uma tranquilidade, o bebê consegue ter saúde e dentro de uma equipe que conseguiu trabalhar de forma excelente. Que legal, 3,3 kg. Comprida ela, hein? Saudável, 41 centímetros, né? Vem cá, ela não está sorrindo aqui, não, nessa foto? Põe ali na anterior. Põe na anterior. Ela parece que está sorrindo. Volta naquela anterior ali. Não, outra. É outra que tem que ela tá. Eu acho que ela tá sorrindo. Outra, não é essa ainda. A gente chega lá, vamos torcer. Ainda tem outra. Essa é aquela hora que ela tá chorando ainda. Mas aí uma foto que ela tá bem do ladinho aqui assim, ela tem um ar de sorriso. Né? Mas afinal de contas, ficou tudo bem. Isso é o que interessa. Aí, ó, essa aí, ó. Essa fotinha aí, ó. Parece, ela tá sorrindo? Diminui ali, aproxima. Dá pra ver? Tá. Não, como que não dá? Dá sim. Mas tá sorrindo. Tá sorrindo. Bom, eu vou confiar no que você está falando, está sorrindo então, e todos nós estamos sorrindo. E ela, a mãe, agradecendo muito o suporte que o pessoal da concessionária deu, porque a gente vê na imagem aí, olha só, a ambulância chegando justamente para fazer o atendimento. A gente volta amanhã às 11h40. Boa tarde a todos.